É mesmo, velho. Uai, você deixou o carro lá, ou a moto, deixa eu ver. A aula começou às 6h30. 6h30 a 8? 1 hora e pouca. 1 hora e meia. R$ 9. É, 10 horas. 10 horas. Fazer esses ficar aqui até 10h30, não. Tá doido? Até porque eu também entendo. Bom, você tá de carro, nós andamos mais de ônibus, né? Então, assim, eu entendo que vocês têm uma vida pós sala de aula, né? Então eu entendo. É, tá mais. E nem rotativo, né? Nem vaga você pagar rotativo tem. Deve ser do alto escalão, né? Deve ser do alto escalão. É. Lá na faculdade tinha rodízio de placa. Tipo, você pagava por ano, acho. Acho que eram uns R$ 400. E aí um dia da semana seu carro não podia ficar lá. Porque aí ia fazendo rodízio e ia atendendo mais pessoas, né? Não. Um dia da semana seu carro não podia ficar. Os outros 6, sim. Mas como eu não tenho carro, então eu não tinha problema com estacionamento. Eu te entendo. É, Terça, quinta e sábado de manhã eu não dou aula. Aí levantei, tava terminando o jogo do Brasil de vôlei. Aí eu falei, vou ver isso aqui. Aí eu vi, aí emendou um outro final da areia, do Alisson e um outro rapaz. Aí o Brasil ganhou. Aí eu falei, beleza. Aí começou a final da ginástica artística. Aí eu já emendei. Aí fui tomar banho, aí fui mexer com a aula de vocês, já era meio-dia. Gastei o manhã toda com a Olimpíada. 6 horas, né? 6 horas. É, ué. Ah, tá. Ah, tá, não. Entendi que você tivesse vindo de casa pra cá. Bom, nós somos 4 aqui e 5 no Zoom. Então nós somos 9 novamente. Então, é, hum? É 9 no total. Isso, isso, isso. Não, eu falei 9 novamente porque no primeiro horário era a mesma coisa, de 9. Bom, vou encerrar aqui, é, receber respostas. Deixa eu atualizar primeiro. 9 respostas. Bom, nós temos 44% dos votantes, que dá um total de 4 pessoas para terça, e 13 pessoas, 33% para quinta. E 2 votantes para sábado, que dá 22%. Então, se eu tiver que escolher um dia da semana, às vezes o laboratório está sendo ocupado, né, está sendo utilizado e tal. Se eu tiver que escolher um dia, eu vou escolher a terça. Se eu puder escolher mais dias, eu escolho o máximo. Se der, faz uma semana de prática sem problema.
Então, foram um total de 9 votos, tá? Então, terça-feira é o dia ótimo aí, escolhido por vocês. Agora deixa eu voltar no nosso conteúdo. Paramos na extensão e flexão. Bom, então, isso. Bom, nós paramos no último horário, né? Justamente na parte que comentava da extensão, da extensão e da hiperextensão e hiperflexão. Então, eu voltei um slide só para contextualizar mesmo. E aí a gente segue o nosso conteúdo. Estruturas mais demonstradas, né? Nessa incidência. Demonstrar a mobilidade da fusão vertebral, né? Posição do paciente, decúbito dorsal, ortostatismo, né? Sentado em um banco com plano coronal alinhado ao filme. Só de estar plano coronal alinhado ao filme, vocês já sabem que é uma condição de perfil, né? São obtidas duas imagens, uma em hiperflexão, né? E outra em hiperextensão. Lembrando, flexão é a aproximação de duas estruturas em função de uma articulação só, né, de uma única articulação, e hiperextensão ao contrário, né, afastamento de duas estruturas ou duas partes em função de uma articulação. Hiperflexão, sem mover a pelve, né, colocar o paciente em posição fetal, então você está aproximando duas partes, o tronco e as coxas, né, por exemplo, então você está fazendo a flexão quase que de quadril aqui na posição fetal. Hiperextensão, sem mover a pelve, inclinar o paciente para trás, né, o máximo possível. Então você está fazendo o afastamento de duas partes. Você está afastando o seu tronco, por exemplo, dos membros inferiores, né, quando você está fazendo a hiperextensão. Então, afastamento de duas partes em função de uma articulação. Raio central perpendicular, direcionado de 3 a 4 centímetros acima da crista ilíaca, né? Nós tivemos o comportamento de várias incidências sem uma denominação exata para o raio central, mas com a borda do receptor 3 a 4 centímetros abaixo da crista. Agora nós temos um raio central de 3 a 4 centímetros acima, né, da crista ilíaca. Distância foco-filme de 1 metro, tá? Colimar os 4 lados da área de interesse, né? Apneia em expiração, 80 a 90 kV. Os receptores, né, os chassis, 35 por 43 na longitudinal, ou o 35 por 92. Aí nós falamos exatamente nessa parte, na última aula. Hiperflexão, usando a pelve como fulcro. Fulcro é um ponto de apoio, né, também chamado de sustentáculo ou base. Mas como ponto de apoio para a gente vai ser, já cabe. Então, usando a pelve como ponto de apoio, pedir ao paciente que assuma uma posição fetal, inclinando para frente, né, e tracione as pernas para cima, né, o máximo possível. É justamente a ideia de posição fetal mesmo, né? Hiperextensão, usando a pelve como fulcro, né? Pedir ao paciente que mova o tronco e as pernas posteriormente, né? O máximo possível para hiperestender o eixo longitudinal do corpo. Então, tudo vai ser em função da pelve. Por isso que na apresentação anterior, nós vimos essa informação aqui, ó, sem mover a pelve, porque ela é o ponto de rotação, o ponto de início ali do movimento do seu paciente. E aqui nós temos as duas incidências. Notem, somente nessa imagem da direita dá para ver melhor o alinhamento da linha coronal do paciente,
né? Com o receptor, caso a mesa, que foi um ponto comentado no nosso texto, frisado. A imagem à esquerda também deveria estar assim, né? Mas o ângulo da foto não permite. Raio central 3 a 4 centímetros acima da crista ilíaca. Essa imagem aqui dá para ver melhor, né? Usualmente, quando vocês forem fazer qualquer incidência que utilize a crista como marco topográfico, homens que usualmente utilizam cinto, o cinto está próximo da crista, né? Está na altura ali da eias, por exemplo, né? Vai estar na altura da cintura. Então, um pouquinho para cima do cinto, usualmente, já vai ter a eias. Então, já é uma referência que vocês podem observar. Depois perguntar ao paciente onde é que está a crista, né? E apalpar. No caso, como nossos pacientes aqui estão de biquíni, uma espécie de roupa íntima, sei lá, dá para visualizar melhor, né? Só de observar aqui a gente já consegue perceber a processo de osso, né? A parte mais rígida na cintura do paciente e a delimitação, no caso superior, né, sentido do corpo, para o raio central. Notem o alinhamento tanto desse quadril da direita, né, com a hiperextensão, quanto o quadril para hiperflexão, eles estão alinhados com o raio central, estão alinhados com a mesa, né, o cabeçote vai estar ali em cima. Então, se colocasse uma régua posterior, né, no final aqui da imagem, veríamos um alinhamento tanto da linha central da mesa, quanto da pelve, né, no caso o quadril do paciente, quanto o raio central que está subindo e alinhado com o cabeçote. Então, é o ponto principal dessa incidência, porque na hiperflexão, posição fetal, né? Então, tracionar os membros inferiores o máximo possível, né? E na hiperextensão, distanciar, né, as duas regiões, tronco e membros inferiores, o máximo, né? Notem que o paciente não está com os pés esticados, né? Principalmente na hiperextensão. Então, a flexão dos joelhos, né, um ângulo de 90 aqui nem tanto, mas quase 90, vai ajudar o paciente a manter equilíbrio na mesa, justamente porque ela está numa posição desconfortável, né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, nessas posições mais delicadas, vi muito naquela ideia de fazer com calma, com tranquilidade, e com muita certeza, né, do que está fazendo. Se tiver dúvida, pergunta antes para quem esteja acompanhando ou um colega de serviço, é uma posição difícil para o paciente, é desconfortável. Isso que tecnicamente os pacientes não têm nenhuma patologia. Então, imagina um paciente que tem patologia submetido a um condicionamento, a uma posição dessa. Então, vai ser mais incômodo ainda. Então, é bom, né, terem o máximo de certeza do que estão fazendo para não ter que ficar repetindo, tá? Outra coisa que eu ia comentar com vocês, nas nossas aulas, usualmente a gente vê o pessoal sem camisa, as meninas aqui com essa roupa biquíni, né, que eu não estou sabendo identificar. Mas se vocês encontrarem algum paciente que não queira ficar com a roupa tão exposto, né, digamos assim, vocês podem arrumar um avental para a pessoa. Em algumas incidências, e eu acredito que nós veremos algumas, de pelve, por exemplo, às vezes o paciente vai ficar com as pernas abertas, às vezes fica meio sem graça, fica constrangido. E aí, às vezes, mesmo que o paciente não comente, você, como técnico e que está prestando serviço, você consegue perceber que a pessoa está meio sem graça. Aí você pode oferecer um lençol, né, coisa do tipo. Com o lençol em cima dessas pacientes aqui, você saberia onde incidir o raio central, normalmente, né? A referência de vocês é a crista. Para uma outra qualquer incidência, vocês podem também
e pegando referências anatômicas para facilitar. Porque quanto mais confortável o paciente tiver, a melhor execução da sua imagem, né? Digamos assim. Novamente, essa imagem ainda tem um apoio, eu acho que as outras não sei se tinham. Essa aqui tinha, parece. Essa aqui não dá para ver, né? Do joelho? Você tá falando a imagem da direita, certo? Aqui? Essa eu acho que deve ser para coluna, né? Eu acho que a moça da esquerda também utiliza. Mas para o joelho, essa aqui eu não vi. Essa aqui parece que tem. Então, novamente, né, a presença dos acessórios aí para promover um alinhamento da coluna. Eu comentei porque eu vi esses entre os joelhos aqui. E eu lembrei de comentar. Que pode ser utilizado, né? Ainda mais para alinhamento da pelve, né? Porque se tira, o joelho tende a baixar, tende a fazer uma rotação interna da coxa, e aí o que acontece? A pessoa, o quadril dela tende a dar uma entrada para o lado da mesa, né? Para o lado esquerdo onde está o mouse aqui. Então, os auxílios são bem importantes. Aqui nós temos duas radiografias. A da esquerda é em uma condição de hiperextensão, né? Notem o comportamento da coluna, né? Aqui, uma radiografia muito bonita. Vocês conseguem ver separadamente os corpos vertebrais, muito bonito mesmo. Então, assim, enquanto da direita, em uma condição de hiperextensão, né? Você consegue ver também os corpos vertebrais, acompanha a coluna. Só que a imagem da esquerda de hiperflexão ficou um pouco mais bonita. Com relação à incidência lateral com hiperextensão ou hiperflexão, né, para fusão vertebral, pelo método de Knudson. Alguma dúvida, algum comentário? Vocês aí em casa, algum comentário? Alguma dúvida? Ou tá tudo ok? Ok. Beleza. Bom, estamos chegando no final, né, da nossa coluna. Já entraremos agora em sacro e cox, né? Então, as porções finais distais da nossa coluna vertebral. Nós temos um AP axial do sacro, pelo método de Ferguson, né? Notem de novo o Ferguson, então ele era um estudioso da área, então, novamente, não associem uma incidência em função do nome da pessoa, porque ele tem várias incidências, então pode complicar a vida de vocês. Mesmo o Abel, né, a técnica de Abel que nós vimos agora, nós só vimos uma de Abel, mas não quer dizer que existe só uma. Então, não associem a incidência somente ao nome da pessoa para nenhuma das condições. Tenham o nome da pessoa como um acréscimo da incidência que vocês sabem. No apexial do sacro, estruturas mais demonstradas, vista frontal do sacro e L5 e S1, né? Então, a articulação de L5 e S1 novamente. Posição do paciente, decúbito dorsal, com as pernas estendidas. O raio central cefálico a 15 graus, direcionado entre a espinha ilíaca e a sínfise pública. Deixa eu comentar na foto. Distância foco-filme, 1 metro. Colimação, né? Colimar os 4 lados de interesse. Apneia em expiração. E notem, apneia em expiração. Está longe do pulmão, mas ainda assim apneia em expiração. Parâmetros. KV 75 mais ou menos 5, né? Então de 70 a 80 mais ou menos. MAS 40 mais ou menos 5, então de 35 a 45 mais ou menos, né? O receptor de imagem 24 por 30, né? Longitudinalmente.
A bexiga deve ser esvaziada antes que este procedimento tenha início, isso é importante. Também é desejável que o colo inferior, né, seja livre de gases e material fecal, o que pode exigir um procedimento com enema, né, como solicitado por um médico ou quando solicitado por um médico. Nessas condições, se vocês forem fazer um AP axial de sacro, orienta. Bom, antes de orientar, muito provável que o paciente já venha sabendo dessa condição de preparo, né? O próprio pessoal que vai marcar, o próprio médico na hora de escrever o pedido, ele deve orientar, né? Então, ou no dia que a pessoa for lá marcar o exame, ele pode receber essas orientações. De que, já que nós temos que o material traz de evitar gases na região do intestino, material fecal, então esse paciente vai ser orientado já a laxantes, ao enema que foi comentado aqui, que é similar à introdução de um... Não é uma... Gente, como é que chama? É tipo uma mangueirinha, justamente para poder lavar a região do reto, do ânus e tal, para não ter material fecal mesmo, né? Então, onde entra o que eu ia comentar de início? Perguntar ao paciente se ele tem interesse em ir ao banheiro, já que a bexiga não pode estar cheia. Às vezes o paciente está lá esperando, às vezes dá vontade de urinar, às vezes ele vai ficar meio sem graça, de falar, nossa, eu sei que precisa estar com a bexiga esvaziada ou vazia, mas eu com vontade de ir no banheiro. Então, enquanto você está lá fazendo os ajustes finais da sala, depois que o paciente chegou, pergunta ele se ele quer ir no banheiro, ainda mais se tiver um banheiro do lado da sala, ou de anexo, já pergunta se a pessoa quer ir ao banheiro, facilita a vida de vocês, até para não ter que rescindir, né? Refazer o exame. Ou se a sala de vocês não tiver um banheiro em anexo, a hora que vocês chamarem o paciente, como é que o senhor chama? Beltrano, Ciclano, tal. Quer ir no banheiro agora? Dá tempo, porque aí a pessoa pode se sentir confortável e motivada. Às vezes a pessoa nem quer ir, mas às vezes ela vai só para tentar miccionar o restinho que tiver na bexiga, que já vai ajudar no exame. Então, essas antecipações, às vezes é importante de vocês terem, para não ter que repetir o exame ou coisa do tipo. Bexiga vazia, colo inferior livre de gases e material fecal, beleza? O paciente pode ser orientado ao uso anterior de laxantes também. Então, pode ser que ele já chegue a ponto de bala já. Aqui já foi. Então, nós temos um raio central inclinado. Eu esqueci a angulação, perdão. 15 graus cefálico. Então, uma angulação de raio central de 15 graus cefálico, né, região da cabeça. O apoio, né, na região do joelho, né, para flexionar o joelho. Braços laterais. Linha sagital ou plano sagital mediano da paciente ou do paciente em função da linha central do equipamento, tá? Isso é importante também. Eu acho que é isso que eu tinha que comentar com vocês dessa incidência. Novamente, né, só para trazer uma outra imagem, 15 graus cefálico, o apoio para poder alinhar, né, ajudar o alinhamento da pelve. E é isso. Eu acho que dessa imagem também é isso que eu poderia falar com vocês. E uma imagem do AP axial. Notem que bonita a presença do sacro, né? Bem centralizado, toda a sua estrutura do sacro em si, né? Dentro da radiografia, bem centralizado. Presença da articulação sacroiliaca. Eu acho uma bonita radiografia.
Alguma dúvida com a apoio axial do sacro pelo Ferguson? Dúvidas? Oi? O apoio de... Ah, tá. Apoio para coluna. Gente, a Bárbara está perguntando se o apoio de coluna é indicado, né, para dar um alinhamento adequado. Eu julgaria que não. Por quê? Como a ideia é mais o sacro, eu acho que só a flexão do joelho já tende a dar um alinhamento e angulação, né, paralela do sacro com o receptor. Eu acho que não precisaria estabilizar o resto da coluna, não. Eu acho que só aqui já daria. Eu estava pensando aqui que vocês tinham comentado que não tinha recurso, né, de acessório na sala. Numa incidência dessa aqui, se não tiver um acessório desse, né, ou um isopor, ou qualquer acessório que seja, e tiver dois cones de extensão, usualmente tem um cone de extensão para cada sala de raio-x. Você pode colocar um cone de extensão com a base para cá e o outro com a base para lá. Eles vão cruzar, né, tecnicamente, e aí as duas extremidades vão ficar altas. Então você coloca o joelho da paciente sobre o cone de extensão e aí vai elevar o joelho. O cone de extensão é para acessar a face? Nesse caso você pode fazer uma gambiarra, né, um recurso técnico para elevar o joelho da paciente e flexionar. Bom, o apexial do sacro, que nós vimos. Agora nós temos um AP axial do cox. Estruturas mais demonstradas, cox livre, né, de auto superposição, né, então não vai ter, por exemplo, a região da síntese pública sobrepondo o cox, como por exemplo aqui, ó, não tem uma visão tão boa do cox, né? Por quê? Sobreposição. Na incidência de AP axial do cox, teremos uma visão adequada. Posição do paciente, decúbito dorsal com as pernas estendidas, né? O raio central podálico, né? De 10 a 15 graus, direcionado 5 centímetros acima da síntese pública, né? Estou tentando lembrar aqui um jeito de vocês saberem onde fica a síntese pública do paciente. Porque a síntese pública é um pouco mais delicado você perguntar ao paciente onde está localizado, né? É mais íntimo. Tem uma... Eu não vou conseguir lembrar o valor certo, eu vou procurar depois. Uma relação de centímetros que as pessoas fazem, né? Por exemplo, da crista ilíaca da paciente, no caso eu queria, a crista está aqui, mas eu queria falar com vocês da espinha ilíaca antero-superior, a eias. As pessoas têm uma relação de centímetros, por exemplo, da eias, sentido medial, tantos centímetros, e depois tantos centímetros para baixo, justamente para fazer essa relação. Ou um outro ponto que eu já vi comentários, uma relação de centímetros com relação à cabeça do fêmur, que está na mesma linha da síntese pública, né? Basicamente. Então, às vezes, perguntar ao paciente, ou puxar a perna do paciente para cima, por exemplo, nessa imagem. Deixa eu dar um spoiler, né? Nessa imagem aqui, por exemplo, faz de conta que o paciente ficou sem graça, eles colocaram um lençol para cobrir a região da pelve do paciente. Se vocês levantarem um joelho, então vai dar na região da virilha, né? Que é a relação coxo-femoral. Então vocês já sabem que no final da virilha, na região aqui em cima, é a articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo. Trazendo mais medial, é basicamente a região do pubis, né? Notem essa imagem aqui, a cabeça do fêmur inserida no acetábulo, e aí
trazendo medialmente, você tem a região da síntese pública. Então, é uma forma de vocês associarem. Isso vai depender um pouquinho da anatomia do paciente também, porque pacientes um pouco mais gordinhos vai ser um pouco mais difícil de ter essa percepção. Depois eu olho o valor em centímetros para tentar ser mais exato para vocês, da distância da cabeça do fêmur, por exemplo, para a síntese, e da associação que eles fazem com a EIAS medialmente e inferiormente para chegar na síntese pública. Mas na prática eu só vi esse exemplo que eu dei de puxar a perna do paciente para cima, ver a demarcação da virilha, região medial, raio central. Raio central podálico, né, de 10 a 15 graus, direcionado 5 centímetros acima da síntese pública, colimar os 4 lados de interesse e a apneia em expiração. 75, mais ou menos 5 para KV, 40, mais ou menos 5 para MAS, receptor de imagem no nosso chassi, de 24 por 30, longitudinal. A bexiga deve ser esvaziada também, né, antes do início do procedimento. Mesma condição do nosso AP axial do sacro, vai ser aplicado para o cóccix. Aqui a nossa imagem, né, que eu já tinha mostrado para vocês. Raio central de 10 a 15 graus podálico, braços laterais, linha sagital do paciente alinhado com a linha central da mesa, as pernas estendidas, semiflexionadas, né, para poder dar uma estabilidade e angulação boa para o sacro e para o cóccix. Novamente, a mesma ideia. Eu acredito que essa marcação aqui, ó, seja a marcação da região da cabeça do fêmur, tá? Se vocês apoiarem a mão no lateral de vocês, vocês conseguem sentir um ponto mais agudo do lado. Se eu não me engano, é o trocânter maior. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Porque o menor ele fica mais inferior. Isso, é o trocânter maior, se eu não me engano. E aí, o trocânter maior, se vocês associarem na anatomia, ele está abaixo do colo do fêmur. E aí depois tem a cabeça do fêmur, associação com o acetábulo. Acima 5 centímetros, notem na imagem a região do trocânter maior. Sobe um pouquinho, nessa região mais ou menos, é o colo do fêmur. Nessa região está provavelmente a cabeça do fêmur. E como 5 centímetros acima da síntese, nós vimos que a cabeça do fêmur está na região, né, na mesma perspectiva, né, de lateralidade que a síntese, 5 centímetros. Né? Então, outra referência que eu vi para AP axial de cóccix foi raio central entre eias. Notem a eias da paciente aqui, ó. Desse lado vai ficar difícil de ver, mas tem um relevo aqui, ó. Vocês conseguem ver? Vocês em casa, se não conseguirem ver, me avise, por favor. Tem um relevo aqui, ó, na paciente. Sim. E aqui em cima tem outro, só que aqui em cima é da crista. Então, entre eias, né, o raio central. Então, nós temos aqui uma imagem bonitinha do cóccix, né, AP do cóccix. Essa imagem apresenta 10 graus podálicos, né, caudais. Lembrando que a incidência é de 10 a 15, então essa foi utilizada 10. Percebam como é que não há sobreposição, como comentado no início, que a ideia é não haver sobreposição em cima do cóccix. Muito bonito também essa incidência. Alguma dúvida, gente, com a AP axial do cóccix? Algum comentário, vocês aí de casa? Não, para mim tá tranquilo. Beleza. Perfil sacro e cóccix, né? Estruturas mais demonstradas, L5,
IS-1, sacro e cóccix. Paciente em decúbito lateral, com joelhos fletidos. A mesma ideia, né, de antes, trazer maior estabilidade para o posicionamento do paciente, com o joelho fletido. Lembrando que essa é uma incidência em perfil, né? Raio central perpendicular, direcionado ao nível da espinha ilíaca para o sacro, e 5 centímetros inferior para o cóccix. Distância foco-filme, 1 metro, colimar os 4 lados de interesse e a apneia em expiração. Uai. Cadê a imagem do perfil? Uai, gente, tivemos um problema técnico agora, porque eu deixei a imagem do perfil do sacro aqui e ela não está aqui agora. Que beleza. Deixa eu ver uma coisinha aqui, eu já retorno com o compartilhamento. Realmente também não está aqui embaixo. Bom, gente, eu vou ficar devendo essa imagem para vocês agora. E eu trago ela na próxima imagem. Ou amanhã, quando eu... Acho que amanhã eu consigo liberar esse material para vocês já. Que aí eu acrescento ela, a imagem do perfil, e trago para vocês. A imagem do posicionamento e uma radiografia. Que realmente estava aqui. E não sei o que aconteceu. Mas enfim. Bom, terminamos então, né, na medida do possível, a coluna vertebral e iniciaremos a parte de crânio, né? Tem várias incidências também. Isso me fez lembrar uma coisa. Como sábado eu vou liberar a lista para vocês, se eu colocar, por exemplo, questão 1, descreva a incidência de AP axial do sacro. Questão 2, AP axial do cóccix, e vir nomeando cada incidência, vocês vão pegar uma lista extremamente extensa. Então, eu não vou passar todas as incidências na lista, vocês vão fazer uma lista de 80 questões. E aí eu vou tentar trazer básicas, que são as de rotina, e algumas especiais. Não vou encher muito de especiais, mas dependendo da estrutura, por exemplo, se crânio tivesse 3 ou 4, por exemplo, igual coluna lombar, é AP perfil, então ela não tem muito o que escolher. Outras incidências que apresentam mais condições de visualização de imagem, aí eu vou tentar trazer em menos quantidade, senão vocês vão fazer uma lista com 100 incidências. Eu vou chegar aqui e vocês vão estar muito bravos comigo. Crânio, né? Antes da crânio em si, nós temos as linhas do crânio, né? Que auxiliam no posicionamento em exames de crânio e face. São formadas entre 2 pontos de reparo anatômico, né? As principais usadas nos exames de crânio são Lyon, que é a linha de Frankfurt, ou linha horizontal alemã, liga a base inferior da órbita ao meato, né? A resolução não tá boa. Eu achei que fosse ficar. Vocês não conseguem nem ver, né? Daí, direito. Bom, gente, deixa eu fazer uma coisa melhor, porque se eu vocês que estão em casa, vocês conseguem ver a imagem com qualidade aí? Vocês que estão pelo computador? Pra mim tá bom, que eu estou no computador. Eu consigo ver só se der um zoom na tela. Entendi. Bom, Eu também, só se eu der um zoom. tá. Então, vamos... Eu não vou passar crânio para vocês hoje, não. Eu vou começar crânio na próxima. Eu acho que fica melhor. Porque aí a projeção aqui não fica boa para quem está na sala. Então, e como já está acabando também, 1 minuto e pouco, então eu acho melhor a gente encerra.
Próxima aula, nossos próximos 40 são de exercícios. Então, eu começo o crânio na próxima aula, acho que fica mais fácil. Aí eu procuro imagens melhores para mostrar para vocês. E acrescento, né, a outra. Então, vou interromper aqui. 9 horas agora, 9h05 nós voltamos, beleza? Beleza. Beleza. Então, até daqui a pouco.